Estamos começando mais um Domingo na Fábrica, programa que vai ao ar todo domingo às 10h30 da manhã, com a direção do Rafa Costa e a técnica do Venâncio Costa, que é tudo Costa, né? E temos o apoio do Posto Vacari, que fica lá na Avenida Rio Branco, número 26, em Santa Rosa, e do Bar do Alexandre, aqui no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, ali na Saldanha Marinho, esquina com a Gonçalves Dias. O estúdio da fábrica também fica no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. O programa Domingo na Fábrica é gravado e aqui não tem segredo, né? Tem programa que tu não pode dizer quando foi gravado e tal, para enganar o público, né? Mas esse programa está sendo gravado no dia 19 de setembro, estava chovendo até agora já está um lindo pôr do sol em Porto Alegre, e eu tenho a grande satisfação de ter aqui conosco o Ney Lisboa. Muito obrigado, Ney. Eu te agradeço. Que visita importante aqui na Fábrica de Gaiteiros, no estúdio da Rádio Fábrica de Gaiteiros. Obrigado, prazer estar aqui. Grande abraço para ti, para os ouvintes, os acompanham internautas, certamente. Com certeza. E assim, eu fui dar a gente tem que... Esse negócio de ficar apresentando, né? O Renato me convidou para apresentar o Domingo na Fábrica. A gente tem que estudar um pouquinho, né? Não dá para sair apresentando. Aí eu inventei de dar lá uma pesquisada na vida artística do Ney. Meu Deus do céu, Ney, tu não para, né? É uma explosão, assim, música 24 horas, como tem que ser o músico brasileiro. É uma longa estrada já, né? Tu imagina, comecei em 1979, então são 44 anos como músico profissional, como músico de palco. Fui gravar o primeiro disco em 1983, há exatos 40 anos, né? E então, nesse tempo, muita coisa aconteceu, muita coisa se construiu, né? Tem uma discografia que não é das mais extensas, são 12 discos de carreira, mais algumas coletâneas, né? Então, algumas homenagens, mas de carreira 12 trabalhos. E estou sempre inventando, sim, coisas novas, né? Que a gente corre atrás, né, da máquina muitas vezes. Há momentos de maior criatividade e lançamento de coisas novas, outros em que a gente está na estrada e repassando coisas construídas. A gente passou por um momento da pandemia, nos últimos, né? Mas na pandemia ali eu vi que tu te virou muito bem, né? Então, eu ia fazer... Era muito legal aquilo lá. E brincar um pouco, né, com essa coisa de lives, de misturar música com vídeo, com informação, até me meti a fazer algumas entrevistas também, assim, e brincadeiras, né? Fazendo com que a gente se divertisse. Eu e a minha esposa, no caso, fizemos juntos nessas lives, chamavam Em Casa e Ao Vivo, e também buscar se divertir as pessoas e aquecer um pouco as pessoas, o coração das pessoas naquele período que foi muito triste, muito dramático, né? Sim, foi muito doloroso, né? A gente ficava em casa ali, né? E uma coisa muito louca, né? As pessoas trazendo comida e aí, quando tu saía de escafandro, né? Não, foi terrível. Muitos cuidados, né? E no Brasil se juntou o período da pandemia com os anos com a era do Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro, que é duplamente trágico, na minha humilde opinião. Não tem problema. Não é humilde, não. Não estou sozinho nisso. Não está sozinho nisso, não. Mas tudo bem, isso aí a gente está enfrentando, né? A gente está passando. A pandemia eu acho que deixou uma grande lição para todo mundo, né? E o músico sempre se virando, né? Todo mundo fazendo o que podia, né? Aí eu virei padeiro, até maravilha. Criei o pão violeiro. Que maravilha. E agora a minha padaria tá meio devagar, né? Mas cheguei a vender
muito pão. Eu paguei condomínio e luz com pão, com a venda dos pães. Bárbaro, né? É legal que essas coisas ficam, né? Claro, a gente retoma o trabalho de música, etc. Não tem mais nem tempo, talvez, para fazer pão e nem para fazer as lives, tal, mas algo disso fica, né? Fica para como uma próxima oportunidade ou necessidade vai estar ali. E fica... Tem feito pão? Algum? Tenho. Toda semana eu faço para os de casa. Assim, eu fiz também uma que outra live ainda, né, depois pós-pandemia, e estou sempre com a vontade de retomar, de fazer alguma coisa. O aprendizado, né, que isso traz também do online, do lidar com coisas que antes tu não tinha que lidar. Isso não se perde, né? Então... Sim, a gente teve que aprender, né? É uma coisa muito legal. Mas, Ney, assim, ó, tu lançaste teu primeiro disco em 83, né? Para Viajar no Cosmos Não Precisa Gasolina. Mas antes disso, tu já vinha com uma carreira, já fazia muitos shows. Pequena. O pessoal já conhecia, o Ney Lisboa vai estar não sei aonde, vai estar em Santa Maria, vai estar em Giruá, não sei aonde. Foi bem rápida a coisa. Como eu te disse, o primeiro show foi em 1979. E então, coisa de 3, 4 anos já veio o disco. O que naquela época era um processo difícil, né? Gravar um disco é bem diferente de agora. Então dá para dizer que foi bem rápido. Eu passei por alguns festivais Musipuc que estavam sendo reeditados ali, coisa lá do começo dos anos 70 e estavam acontecendo em 1980, 81, que foi premiado e isso trouxe algum reconhecimento. Comecei a gravar algumas demos e elas a rodarem na rádio Bandeirantes FM, que é a precursora da Ipanema FM, né? E dentro da universidade, eu estava começando a estudar, estava no curso de música, de composição e regência, e mais do que aprender uma coisa dentro de sala de aula, que também aprendi, também foi muito bacana, mas o movimento cultural fora da sala de aula, nos centros acadêmicos, né, aquilo que acontecia ali naquele momento, que era já final de ditadura no Brasil, e as coisas começaram a criar alguma efervescência e tal, aquilo foi muito importante para mim. O meu primeiro público surgiu ali dentro da universidade. Quando eu fui fazer um show em 79, já esse público acompanhou o show, né? O meu primeiro show foi junto com o Gelson Oliveira, e se juntou um público que ele tinha também já de alguns anos de carreira com esse público. Onde foi o show mesmo? Foi no Clube de Cultura. No Clube de Cultura, ali na Ramiro. Em junho de 1979. Que maravilha. Lá de 83, alguma coisa tu podia brindar os nossos ouvintes da Rádio Fábrica de Gaiteiros, a rádio que toca sonhos? Contrapé, deixa eu te dizer por quê. Porque eu tenho feito nos últimos anos muita música com afinação aberta aqui. E foi o violão que eu trouxe. Então fica a teu gosto. Uma coisa mais de violeira. E essas coisas mais antigas todas são... Com violão normal? Com violão normal. Então, da época, o que eu posso te trazer aqui, na verdade? Nada. Quer me emprestar um outro violão? Tem um violão de nylon, hein? Pode ser. Pode ser? Pra gente fazer um remember rápido. Assim, né? Tá vendo? Aqui no programa não é nada combinado, né? Não, o negócio é... Posso trocar aqui? Isso aí. Deve estar desafinado. Tá o afinador aí? Também não é problema. Esse violão aí, né, é um Giannini que eu comprei ele lá em 80 e... Era dos bons em 82 eu comprei. Na Incosul, se não me engano. A W, alguma coisa? Sei lá. Mas daí esse violão, o Veco Marques... Pô, comprei meu na Incosul também. Eu acho que foi na Incosul. Aí o Veco Marques passou lá em casa um dia. Disse, o Elton Saldanha me convidou pra gravar no disco dele, o primeiro disco do Elton.
E eu não tenho violão, me empresta seu violão. Eu emprestei o violão pro Veco. E aí foi passando. Ô Veco, meu violão. Não, amanhã eu te entrego. Na semana que vem. Aí foi passando e pronto. Né? Aí o ano passado, no meu aniversário, ele me ligou. Oi, tu tá em casa? Eu digo, tô. Então tô indo aí. Foi lá e me entregou o violão e disse, ó, teu presente. Que bárbaro. 40 anos depois. Grande Veco. Tá cheio de história esse aqui, então, né? Nossa, que honra. Eu visito estrelas. Já não me lembro mais. Eu visito estrelas, lendas, profecias, procurando um verso que dissesse tudo. A verdade da galáxia, se algum dia o sol vai derreter e o povo passa fome, o povo quer comer, eu solto tudo aqui de cima, jogo tudo pro céu, desarmo com carinho as armadilhas que entravam meu caminho a uma vida natural. Mas sempre tem um grilo, cri, 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 cando meu prazer. E o povo passa fome, o povo quer comer. Barões, fragatas, plutônios, neurônios explosivos não impedirão que o ciclo evolutivo do planeta cumpra o seu dever. Mas dando no que der, já sei que um dia eu vou morrer. E do povo então, o que dizer? Nossa Senhora! Ney Lisboa, isso aí é lá de 83, produção do Augustinho Links. Foi uma, não formalmente, né? Sim. Mas o Augusto era quase um professor para mim ali naquela altura. A gente tinha começado a brincar e tocar juntos, tal, lá por 77, 78. E ele já tocava um violão, né, bacana, tal, de verdade, me ensinou muita coisa, me ensinou o gosto pelo blues e tal. E a gente começou a construir parcerias. Então, esse primeiro disco tem acho que 4 parcerias nossas, né? E muito a mão do Augusto na produção. Na verdade, a gente foi com uma banda toda, eram 5 músicos para São Paulo, de Malicuia, com um favoraço assim do Fernando Ribeiro, que é um grande compositor daqui, e tinha um estúdio em São Paulo nessa altura, e abriu não só o estúdio pra gente, como a casa dele. A gente ficou todo mundo lá gravando e parando na casa do Fernando durante 3 semanas, né? Que legal. O Augusto, o Glauco Sagebin, já saudoso, falecido, no piano, no teclado, então. E é um disco com muitas mãos, mas o Augusto tem uma importância enorme ali, claro, né? A gente vai comemorar o aniversário dos 40 anos agora. Sim. No Teatro da Santa Casa, né? No Teatro da Santa Casa, e se reencontrar no palco depois de 34 anos. Né? E vai ser o Augusto e mais alguém da época? Sim, não, da época não. Os músicos que hoje tocam comigo vão tá juntos no palco, né? Paulinho Supercov na guitarra também, o Giovanni Berti na percuteria, o Luiz Mauro Filho no teclado. E não dá para juntar todo mundo. Tem o Fernando Paiva está na Áustria, né? O baterista, o Glauco, como eu disse, já faleceu e tal. Muita gente que fez participação no disco que era de São Paulo também, ali, né? Claro. Do estúdio do Fernando e tal. Ah, que legal. Essas produções são muito interessantes.
Eu gravei com o Borghetti uma vez em São Paulo assim também. A gente ficou na casa de um tio do Caco Pacheco, percussionista. Ficamos 2 ou 3 semanas lá, acampados lá na casa, lá incomodando e gravando. Todo dia de manhã a gente ia lá num estúdio que era longe, né? Um estúdio, se não me engano, da Continental. E gravamos lá um trabalho bem legal. Mas depois também eu gravei com ele o Fandango, que foi um DVD que a gente gravou lá fora na fazenda dele. Ficamos 12 dias lá, né? Legal. Então essa imersão é muito importante, né? Porque tu fica, o trabalho cria uma unidade, né? Tu vai, né? Porque tu tá lá, tu vai tocar o dia inteiro, não adianta, né? Vai ficar tocando e criando e melhorando cada vez mais. Que legal, né? Mas aí em seguidinha depois, né, Ney, tu já teve gravadora, né? Porque na época era difícil tu ter uma gravadora. Aquilo tudo. Em 87, 8, eu gravei 2 discos pela Ema Odeon, que na época era uma das grandes gravadoras e tal, né? E aí foram trabalhos com uma produção maior, né? Também levei os músicos daqui, né? Mas aí com uma coisa mais estrutura, mais tempo para ser realizada e tal, né? Com produtores de lá, bacanas, 2 discos bem distintos também, o Carecas da Jamaica e o Wayne. Foram premiados, inclusive, né? Carecas da Jamaica, com o Carecas da Jamaica, eu fui premiado como artista revelação no que era o Prêmio Sharp. O Prêmio Sharp, porque hoje é o prêmio, mudou de nome depois, né? O prêmio da música brasileira e tal. Sim. Foi a primeira edição desse prêmio. Tem muita história aí, meu Deus do céu. E aí depois tu começou a escrever também. Também cometi 2 livros. Nos anos 90, um romance policial, assim, aquele estilo que todo mundo tenta copiar, alguém já disse, do Luciano Veríssimo, né? Um policial de humor e tal. E com um tanto de metalinguagem, quer dizer, o autor do livro aparece na história, comparece, começa a ver por trás do pano o que está acontecendo, né? E foi bem, o livro foi muito bem, eu curti muito o tempo de escrever, a coisa de escrever e tal, mas porque eu tinha tido uma chance de parar mesmo, assim. Foi um parto, foram uns 9 meses trabalhando. Sim, tem que ter aquela dedicação, né? E depois só fui retomar isso nos anos 2000, e como cronista de jornal do Extra Classe, que é um jornal muito bacana aqui do Simpro, do Sindicato dos Professores do Ensino Privado, e da Zero Hora também, que tinha um espaço no segundo caderno para cronistas eventuais, assim, quinzenais, né? Sim. E então o que eu fiz depois foi reunir essas crônicas de 4, 5 anos que eu publiquei num outro livro chamado Foch. E aí encerrou minha carreira de escritor. Não, mas vem coisa ainda aí. Escrever, tu tá sempre escrevendo, né? Tuas músicas. Bom, nossa, muita... Não deixa de ser uma tarefa de escritor. Claro, na gíria musical a caneta aí não é mole, né? Ney, e se eu te pedir uma assim, ó, tu tocou uma de 83, agora uma de 93. do disco Amém, deixa eu ver o que eu posso do Amém. dizer. O Amém, ele foi gravado ao vivo? O Amém foi gravado ao vivo em 1992, acho que foi. Saiu no seguinte, algo assim. E é um trabalho que foi muito legal de fazer também, uma banda de 9 integrantes, alguns uruguaios, outros, tantos daqui, né? Jorginho Trompete estava nesse disco. Um bando de gente sensacional, e reunindo um repertório de músicos uruguaios, algumas músicas, grandes compositores uruguaios, no Rubem Rada, do Eduardo Mateu, e com coisas que eu fiz
envolvendo esse tema. Assim, naquela época eu estava indo bastante para Montevidéu, ainda voltando, resgatando uma amizade que tinha com uma banda de músicos de lá, né, a banda Belém, ali de Las Piedras, perto de Montevidéu, e comecei a compor umas coisas, né, candombeando, tentando, né, chegar lá, puxar um pouquinho do Ela todo dia vira a noite, diz que a noite é que vira dia. Toda noite vira Mary, dança do dia. Vê se te guia e para de passar papel malhado na lancheria. Maria, assalto American Way, Índia de crédica, negra morcega retada, samba pra japonês, salsa pra português, valsa pra Rubem Rada, chupa mandangue da risada. Que quando o rato roer a roupa do rei, vai se ver que nome a América tem. Sacudindo as ancas em latim, levando o mundo livre, rendido a tiros de festim. América e a gente ali, invadindo Tennessee. América aqui e a gente lá, salvando o Canadá. Por aí. Que maravilha. Mas é o candombe tocado por um brasileiro. Isso é muito legal. Né? É que tem essa coisa da música argentina, da chacareira, do chamamé, né? E aí quando a gente toca aqui, a gente não vai tocar igual os argentinos, vai tocar como o brasileiro toca, né? Sim, como eles fazendo samba, né? Mais ou menos a mesma coisa, né? Até porque esses ritmos todos eles são baseados em danças, né? Então eles têm uma quadratura. Então eu tenho vários chamamés, mas chamamé só eu que acho que é chamamé, porque ele está fora da quadratura da dança. Então para o argentino ele não é considerado um chamamé. É uma coisa abrasileirada aqui, né? É muito legal. Bah, Ney, assim, ó, eu acho que a gente vai ter que ficar tocando aí, né? muito. O tempo passa rápido, né? Tem muita história, tem muita coisa aqui, né? E voltando lá, assim, tu terminou o 2º grau nos Estados Unidos, que legal isso. Isso, voltando e ao mesmo tempo indo para frente, porque no final dos anos 90 eu fui buscar justamente um repertório de música pop, folk e tal, que nesse ano que eu morei nos Estados Unidos, que eu terminei o colégio com uma bolsa de estudos, né? No meio de um deserto, no sul da Califórnia, tem aquele deserto entre Los Angeles e Las Vegas ali. Quente. 45 graus centígrados, né? E numa cidadezinha de beira de estrada e tal, foi onde eu fiquei esse ano lá. E ali, o melhor amigo que eu tinha era um violão que tinha na casa lá, de cordas de aço e tal. Eu tirei várias coisas que tocavam no rádio na época, né? Comecei a retomar um violãozinho que eu tocava e tal, ali. E pensar em fazer música, tudo foi naquele momento, né? Então, no final dos anos 90, isso virou um CD, que é o Hi-Fi. O Hi-Fi. Que foi... Que era uma música mais dançante, podia dizer assim? Não, pelo contrário. A gente gravou, inclusive, em 2 violões, eu e Paulinho Spekov, né, o Hi-Fi. E o repertório ia do Everybody's Talking, assim, que é uma música do Midnight Cowboy, né, do cinema, do ateliê de cinema, a Paul Simon, Elton John, que eu via muito na época, Joni Mitchell, que é maravilhosa, né? Bob Marley tem ali também, é verdade, tem algumas coisas que eram do pop mais agitado, mas que a gente fez de uma forma acústica, então o disco, na verdade, tem um caráter muito suave, né? Que legal. Com aquele
O Paulinho te acompanha há muitos anos, né? O Paulinho a gente tocou a primeira vez em 1988. Nossa! Então lá se vão 35 anos, né? E nos últimos 25, 30, direto, assim. E o Luiz Mauro Filho, com quem eu também toco, né? Sim. Tecladista, pianista, maravilhoso e tal. Já se vão 25 anos. Né? Tudo vai ficando assim, né? Vai se medindo em décadas, né? Não, mas isso é muito bacana, né? O cara, aquele que está do teu lado, que é de tua confiança, né? Não, isso cria uma... Tu olha e já sabe o que vai sair. A intimidade que eles têm com o repertório, com o feeling, até com o jeito que a gente erra ou não. Já erra junto, né? Então... Sim, claro. E de vez em quando tu faz alguns trabalhos assim, eu vi um trabalho teu ali no Opinião, que era com bateria, baixo, né, com banda mais pegadona, assim. Também, Eu tenho já há bons anos também, lá se vão quase uns 20, que eu toco com o Giovanni Berti, né, e nos últimos 5, 10 de forma mais intensa. E ele faz uma percuteria, né? Um misto de bateria e percussão, né? Que aí se alinha também com os repertório de várias fases, né? Vários tipos de música e tal, de levadas e tudo. E também dá uma mobilidade assim, pra gente, um quarteto, né? Sim. Entra bem numa boa. Kombi e vai embora. Exatamente. Mas quando é possível, aí rola um baixo de batera mesmo, também é bacana. Né? Sim, claro. Mais power, né? E daí depois, lá em 2003, lá... 2003 é um disco chamado Relógios de Sol. Relógios de Sol. Que é uma coisa muito de coração. Assim, estava nascendo a minha filha... E é um disco que o repertório todo ele é de alguma forma amoroso, né? ou referente às mulheres, né? Ao universo feminino, né? Então a música que dá nome, por exemplo, que ela vai ficar desafinadinha mesmo, tem importância. Troco teu leite, teu mel, por meu suor e algumas rugas. Me ajudas a sonhar e eu te salvo de dragões. Troco um lugar no céu por vadiar nas tuas grutas. Me pregas uns botões e eu trato de vender relógios de sol e copos de chuva, punhados de azul, receitas de ajuda, uns quadros de Deus, fatias de fruta. Tem Bom Futuro ali também, por exemplo, que leva a linha pra pescar, o pandeiro pra bater e o tempo pra passar sem perceber. Leva um livro pra reler, uma história pra contar, e o mais a gente inventa se volta. Depois de ver o sol nascer. É todo um repertório mais... Que maravilha isso. Suave e tal, né? Bossa nova, amoroso e tal. Sim, são várias fases, tudo, né? Na verdade, ali, mas... Opus, nem Lisboa, Opus 5, sei lá o quê.
Mas são as fases do artista, né? As fases, claro, né? É aí que está a essência da coisa, que está o legal da coisa, né? Poder interpretar aquele momento que tu está vivendo em forma de música, em forma de CD, álbum. E hoje, Ney, como é que é? Antigamente se fazia o LP, depois o CD, depois até fita tinha, né? E hoje como é que é os teus últimos trabalhos, últimos não, os mais recentes, eles ainda são em forma de CD ou simplesmente está na internet? Eu tenho lançado muito pouca coisa, né? O último trabalho é um EP digital só, saiu só na internet. Não tem a forma do disco. Final de 2021. E antes disso é um álbum, mas lá de 2016 ainda, né, ao vivo, que é o Telas, Tramas, Trapaços do Novo Mundo. E que está saindo agora em vinil, está sendo relançado em vinil. Em vinil, agora foi relançado esse ano em vinil. Na época saiu um CD e digital e tal. Eu ainda tenho um gosto forte pelo álbum, pelo conjunto da coisa, né? Sim. Exatamente por isso, por traduzir com intensidade, com multiplicidade, então, assim, um período, uma fase, uma construção, uma história, um romance sobre um período né, de um artista, de uma banda, né? Muito bem mais do que a coisa do single e do... Sim. Né, que o digital trouxe, assim, do desmembramento disso, né? Hoje em dia o Spotify do Ney tem muita informação ali, né? Volta e meia a gente escuta lá em casa bastante e tem informações ali. E é uma ferramenta que o pessoal acho que não está acostumado a usar ainda. O próprio artista, né, poderia colocar muito mais informações ali no Spotify e acaba não colocando, sei lá, por uma questão de produção, né? Mas porque aquela coisa de tu saber os autores, quem é que está tocando violão, quem é que está tocando pandeiro, quem é que tocou triângulo, não sei o quê. Mas, isso aí se perdeu, né? Perdeu. Mesmo estando ali, ninguém... Né? Tudo muito rápido. A coisa de tu abrir um encarte daquele tamanho, assim, de dobrar um encarte de vinil, né? E ler todo ele. E cada música ter uma ficha técnica que está na tua frente, gritando, assim, né? Tu te interessar por quem está tocando cada instrumento, né? Hoje em dia a autoria das músicas se perdeu, né? No Spotify. Na internet aparece quem está cantando como autor, né? Não exatamente assim, mas se tu vê ali, pô, né? Eu custei a me dar conta disso, né? Não, mas esse cara não é autor dessa música aí. E aí eu fui observar que não tem mais ali, né, os autores. É uma pena isso, né? Mas Ney, e aí lá em 2013 estamos indo de 10 em 10. 2013, completando 10 anos hoje, né, eu lancei A Vida Inteira, que é um álbum, curiosamente, dá para dizer assim, porque na verdade as músicas foram compostas, já vinham sendo compostas, obviamente, né, eu gravei em julho de 2013. Então é um repertório que eu estava trabalhando bastante nele no primeiro semestre daquele ano, mas que já vinha de antes. E curiosamente se liga muito com tudo que o Brasil passou a viver a partir dali, né? Com o junho de 2013, né? Que prenunciou uma movimentação social que arredondou no golpe contra a Dilma, né? E dali para frente tudo que a gente teve de Temer, de Bolsonaro, de quase golpe, etc., se desenvolveu, né? Se achou uma porteira para se fazer acontecer, né? Um fascismo e um quase... Sim. Tudo isso que a gente derrocada viu, né? Total da vida brasileira, que agora eu acho que a gente conseguiu escapar, pelo menos momentaneamente, um pouquinho desse desastre.
né? Mas então a vida inteira ele traz impressões, vamos dizer, daquele momento ali. E aí eu já posso trocar de violão, porque já são músicas feitas com... Obrigado. Bonito esse violão aí. Obrigado. Oh, eu sou apaixonado por esse aqui, um Washburn, né? Washburn. Eu já tive 2 que já se foram. Um atropelado por um carrinho de bagagem da TAM. Ah, eu me lembro daquela história. Nossa, e tenho 2 ainda. Pálidas calçadas tortas, trilhos que não há, bondes ideais de ontem, quem vai se importar? 1 ou 2 almas mortas, amostras desse afã, e varrem-se do frio as sobras sobre as bordas da manhã. Aí já tem uma cara assim toda de comentário social, né, político e tal, vai. Vagando em trapos da verdade pelas sombras do poder, rondando guetos da cidade pra servir e proteger. Há uma cara à liberdade que ninguém sabe dizer. Onde é que está? Onde é que foi parar? Essa é a lei, que na verdade já é de 2 anos depois. Atropelei um pouquinho a vida inteira. Mas aqui o disco de 2015, 16, né? O Telas, Tramas e Trapaços do Novo Mundo, ele é um pouco a vida inteira ao vivo. Assim, foi um repertório quase inteiro da vida inteira, muitas músicas da vida inteira, junto com 3 músicas inéditas, uma delas é essa aqui, a Lei, e com algumas regravações de outros discos. Então. E foi gravado em estúdio? Não, ao vivo. Foi ao vivo, né? Ao vivo, na reitoria, na com reitoria. Um bandaço maravilhoso, também 10 músicos. É um edital do Natura Musical. Ah, sim. Como é que é essa história de editais, Ney? Tu participa bastante? Não. Eu vi que na pandemia tu foi inapto, né? Que tu não era muito conhecido, então os caras te cortaram. Pois é, foi uma polêmica ali, bem séria e tal. Eu acho que até faço um meia-culpa, porque acho que fui desatento naquilo que representava, na verdade, o nome do edital e uma intenção que havia nele, talvez pouco divulgada, pouco compreendida, porque também a coisa da trajetória, né? A gente fica achando, né? Pô, tem uma baita trajetória, 40, 50 anos, né? E era uma premiação muito extensa, já não me lembro mais quantos premiados, mas sim, eram vários. Gente, eram 500 mil, não sei. Mais que isso. Era muita gente, Então tu fica pensando, pô, minha trajetória tem que estar dentro dos 1.500. E quando não se encaixa, muita gente se queixou, e eu acho que pode até ter razão. A questão é que isso tudo se transformou pegou um viés, assim, por muitas vozes, assim, de questionamento às cotas, por exemplo, né, que não é comigo. Eu acho que as cotas é a coisa mais maravilhosa que aconteceu e que deve permanecer e tal. Então foi sempre. Sim, foi já entra usado, numa polêmica desnecessária, né? E o meu nome ficou bem usado também como se estivesse capitaneando essa crítica e todos
Né? Porque eu escrevi no meu blog, é isso, né? Vai sendo publicado e republicado, e a 0 Hora, né? Falando e falando, tal, citando meu nome várias vezes. Então terminou que eu comecei a ser apedrejado também, assim, né? Delicadamente, mas por muita gente que com razão estava reivindicando aquele edital como uma coisa rara, né? De valorizar os que nunca têm voz, não tem lugar, a comunidade negra, os quilombos, né? Etc. e tal. Então eu me calei um pouco ali, aceitei de bom grado essa crítica. Acho que é muito importante um país como o Brasil que a gente esteja atento para isso. Claro. Só vindo de um artista do teu nível, né? uma meia-culpa dessas aí, é muito importante isso, né? Embora eu também acho muito estranho, né? De tu... a tua trajetória não ter sido suficiente, né? Bom, enfim. Tudo tem seu lugar. Mas depois ficou melhor, né? Porque tu acabou fazendo lives e aí tu atingiu uma cota muito maior da tua trajetória. Sim, eu fiz um crowdfunding assim, para financiar justamente o Pandora, que foi o EP que saiu depois, o EP digital, durante a pandemia. Sim. Que foram essas 4 músicas? São 5 músicas. 5 músicas. 5 músicas aí já bem explícitas, assim, dessa era bolsonarista, né? Estou cego de um tempo que nem quero olhar, longe dos escombros, me ajuda a encontrar o tanto que busquei, ainda em vão. Debaixo dos livros, por todo lugar, em meio às cobertas, caído no chão, e um amor não some sem razão. Traz teus olhos para eu ver a luz e a bondade que a felicidade pode ter. Teu carinho é bem viver, a cor e a paisagem na melhor cidade que há de haver. Segue a tua sede, toma minha mão e abandona os dias, vê que já se vão, e nós aqui vivemos, eles não. Nós aqui vivemos, eles não. Que maravilha! Ney, tu tiveste uma participação importante também no cinema gaúcho, né? Através das trilhas, lá do Deu Pra Ti, dos Verdes Anos, né? Como é que foi essa experiência? Tu ainda ficou só lá para trás isso aí, ou tu continua fazendo alguma trilha? Foram alguns momentos, principalmente no início de carreira, porque a gente tinha uma proximidade geracional ali, e bonfiniana, dizer, sim, né? Entre os músicos, né? O pessoal do cinema, meus colegas de geração ali, e o pessoal da Casa de Cinema que estava surgindo, né? Giba Cis Brasil, Nelson Nadotti,
que fizeram o Deu Pra Ti anos 70, né? A gente foi uma coisa conjunta, aquela coisa do Deu Pra Ti, né? Primeiro fez um show com Agostinho Lix, com esse nome, e o Giba e o Nelson usaram trechos do show, inclusive, para fazer o filme Deu Pra Ti anos 70 e tal, costurando uma história sobre a juventude, né, que teve sua adolescência na década de 70 e tal. E dali a gente teve mais alguns momentos de parceria no Verdes Anos, né, uma parceria minha do Augusto também está na trilha do filme Verdes Anos. E nos anos 2000 já o Jorge Furtado me deu um presente, que é o Caetano Veloso cantando o Pra Te Lembrar no filme Meu Tio Matou um Cara dele, né? Onde o Caetano fez a direção musical, ele apresentou a música e o meu trabalho para o Caetano, eles decidiram que o Caetano mesmo ia cantar, tal, ficou lindo. Tal. Então foram alguns... Tem vários curtas também gaúchos de outros vários cineastas que minha memória convidada aqui não saberia nominar, que eu participei ou com uma música minha ou cantando também, né? Uma música do Belchior, um tema do pop dos anos 70, tem várias... E tem grandes cantores da música popular brasileira já gravaram teus trabalhos, né? A Cida Moreira. A Cida Moreira, querida, gravou lá já no início da carreira. Um pouquinho depois da gente lançar o primeiro disco, ela gravou o Não Me Pergunte a Hora, que é uma das parcerias minhas e do Augusto do disco, né? E a Zélia Duncan gravou Telhados de Paris também. Que foi feita aqui no Bonfim, né? Telhados de Paris. Foi feita no Menino Deus, sabia? Foi feita no Menino Deus. No Menino Deus, aqui nesse bairro, então. Muito pertinho. Eu morava na Vicente Lopes dos Santos, que é uma travessa da Visconde de Dorival, ali no trecho, claro, depois da Getúlio, né? Getúlio. E lá próximo, junto da pracinha, Estado de Israel, acho que é o nome da praça. É Israel. E ali foi assim, meu primeiro apartamento sozinho, né? Tinha morado fora de casa, mas sempre acasalado, assim, né? e ali eu aluguei a minha primeira casinha sozinho, então era um apartamento, tinha uma... Não conhecia Paris, não tinha a menor ideia de como era esse telhado. Eu tinha ouvido falar e tal, mas de brincadeira, então, a vista que eu tinha era de umas telhas francesas, né? No casario, logo abaixo do apartamento, do meu apartamento. E dava para sonhar que fosse os telhados de Paris. Foi ali que eu fiz a música. Olha só. Tá vendo até onde vai, né? A imaginação do artista, verdade, né? Que maravilha. Mas, Ney, essa comemoração aí do disco, dos 40 anos da primeira gravação, o show vai ser só daquele disco ou tu vai fazer um apanhado? Eu tenho feito shows para cada um deles, né? Juntando, eu fiz uma dobradinha assim. Primeiro eu fiz um show com A Vida Inteira e com o Telas e Tramas, que não está completando décadas de aniversário, que eu comentei, é o disco de 2016 e tal, mas como ele estava saindo em vinil, é uma boa desculpa para juntar os dois, então, e o repertório dos dois somados deu um roteiro bacana. Depois eu fiz um show com o Relógio de Sol e o Amém juntos, e 2 discos somaram também um repertório de show completo. Tal. Agora, para Viajar no Cosmos, sobrou ele sozinho para comemorar, né? Então, o que a gente está fazendo é resgatando, e é muito bacana, parcerias inéditas lá o Augusto. Se não fosse ele, não aconteceria, porque ele é que se lembra de coisas que eu não tinha nem ideia daquela que tinha época feito. Que ficaram. Naquela época, 40 anos ou mais, né? De antes do disco.
E então vai rolar assim 7, 8 músicas inéditas. Parcerias com parcerias em boa parte, alguma solo do Augusto, outra solo minha também, né, para somar com o Pra Viajar. Ah, mas que legal, olha aí, coisa nova vindo aí, nova nova velha. Nova bem velha. Não, mas é isso aí, né? A gente conhece várias histórias aí de músicos, artistas que deixam um trabalho, às vezes, por décadas fica ali, né? É, no mínimo curioso, assim, né? Pode não ser uma obra que vai, né, acontecer hoje, ou ter um significado atual, mas assim, muito bacana até pra gente, de relembrar, né, claro. De reviver aquele momento. Que coisa, que maravilha isso. Ney, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela presença. Imagina. O Domingo na Fábrica, que tem o apoio do Bar do Alexandre e do Posto Vacari, que fica lá em Santa Rosa. Daqui a pouco nós vamos ali no Bar do Alexandre, ali, né? Coisa muito fina, né? O Alexandre arrasando sempre, grandes shows, né? Eu fico só acompanhando. Esperando a meia hora ali, Alexandre. Olha aí, ó, tá feito o convite, hein? Então eu gostaria, né, que tu interpretasse mais alguma coisa e desse um fechar, tchau então, aí. Vou tentar ser rápido, porque é uma música... Não pode ficar, não tem problema. Não temos problema de horário aqui. A música eu tenho fechado show sempre, e ela é uma música de 2016 ali. Acho que faz um panorama, assim, lembrando desde os primeiros anos 2000, do Fórum Social Mundial, quando né, surgiu em Porto Alegre. Falando do presente e de tempos que foram muito difíceis e de um futuro que, quem sabe, brilhará para todos nós. Que dia tão luminoso abriu esse mundo novo. Do lado da minha casa marchava uma multidão, todo um povo orgulhoso cidadão de outro mundo possível, de haver nesse mundo outro modo de existir. Assim como alguém sozinho bem pode ajudar seu vizinho a curar a solidão. E cores de humanidade vestiram nossa cidade, saudando um lindo milênio, luzindo no firmamento, mundos pobres e tão nobres, e um desejo em comunhão, de que a voz que se dá lá em Davos desce a todos nós, assim como um passarinho que é mais do que o próprio ninho, ser dono de uma canção. Que noite tão grandiosa, que lua maravilhosa, que vive nessa memória, por mais que pareça agora, em tal hora de reveses, uma cômica ilusão. Duros tempos de rancores e lamentos, de sonhos na prisão, refugiados de uma guerra sem vitórias, afogados num porão. Um relento de preconceitos e degolas, a história dizendo não. Como um filho pequenininho, perdido pelo caminho, chamando na escuridão. Que dia tão luminoso que abriu esse mundo novo, e
por mais que pareça agora tratar-se de ouvir estrelas, esse sonho sem fronteiras deixou marcas pelo chão, como guias em trilhas do pensamento, onde sempre passarão novos passos, repastos de um alento para os olhos da razão, para um mundo possível com outro futuro guardado no coração, como se fosse seu hino, o assobio de um menino nordestino em Jaguarão. Poesia pura, que maravilha. Ney Lisboa, caxiense, aliás, cidadão emérito de Caxias. Exatamente. Diplomado. Caxiense, radicado em Porto Alegre desde os 6 anos de idade. Né? Muito obrigado pela presença aqui na Rádio Fábrica de Gaiteiros, a rádio que toca sonhos, no programa Domingo na Fábrica, que vai ao ar todo domingo às 10h30 da manhã, com o apoio do Bar do Alexandre e do Posto Vacari. A direção é do Rafa Costa e a técnica é do Venâncio Costa. Ney, tuas considerações finais? Muitíssimo agradecido a ti, a teus ouvintes, parabéns pelo programa, sucesso sempre, que eu tenho certeza que tu já colherás. Maravilha. Obrigado, Ney.